Olha só, uma coisa muito curiosa está acontecendo em São Paulo, tá? O Kim Kataguiri e o Paulo Serra desistiram da campanha para governador, né? Eles viram que tinham muito pouca chance, não conseguiram decolar e desistiram. Com isso, a eleição em São Paulo deve terminar no primeiro turno, com o Tarcísio ganhando já no primeiro turno. E isso é muito bom para o Flávio Bolsonaro e muito ruim para o Lula, né? O pessoal da esquerda está apavorado com essa história, com a chance de Lula ficar sem palanque em São Paulo. Mas aí você pode pensar assim, mas espera aí, Peter, se realmente o Tarcísio também ganhar no primeiro turno, o Flávio Bolsonaro vai ficar sem palanque também em São Paulo, né? Porque não vai ter disputa de segundo turno em São Paulo, quer dizer, só disputa de presidente, evidentemente, não vai ter governador. Mas é que eu falo para vocês, essa é uma diferença fundamental entre a direita e a esquerda. A esquerda, a grande maioria do pessoal que vota na esquerda é aquele pessoal que depende de incentivo para ir votar, é o pessoal que não está nem aí para política. O pessoal que vota na direita é o pessoal que já está mais consciente, que quer votar, que sabe quem vai votar. Então, embora a falta de um palanque em São Paulo no segundo turno prejudique os dois lados, né? O Flávio também vai ficar sem palanque em São Paulo, mas prejudica muito mais o Lula. É muito melhor para o Flávio essa história. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de junho de 2026, às 9 horas da noite. E essa notícia foi sugerida por o vice da Janja, maconheiro libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a informação que a gente teve foi que com um espaço de 2 dias, 2 candidatos em São Paulo desistiram de concorrer na eleição de São Paulo para governador, tá? Então as desistências foram do Paulo Serra, que acho que ele é prefeito de alguma cidade lá de São Paulo, e vai concorrer concorreria para governador, né? E o Kim Kataguiri, que é do partido lá da Oncinha, e que também seria candidato a governador de São Paulo, né? Os dois desistiram. O Kim Kataguiri desistiu num dia, o Paulo Serra no dia seguinte, né? E se você pegar como é que está a última pesquisa que tem lá de São Paulo, né? É lógico que essa aqui já tem algum tempo, foi de abril desse ano. O Tarcísio estava com 38%, o Haddad estava com 26%, o Kim Kataguiri com 5% e o Paulo Serra com 5%. Ou seja, tal como na disputa presidencial, né, já estavam definidos quais seriam os dois candidatos no segundo turno, o Haddad e o Tarcísio, né, com o Tarcísio com uma grande vantagem sobre o Haddad, até porque também a tendência é o pessoal que vota no Kataguiri e que vota no Paulo Serra também votarem no Tarcísio. Então o Tarcísio leva com muita facilidade isso daqui, né? Então esse é o problema. O Tarcísio levaria com facilidade no segundo turno, esse pessoal não teria chance, mas faria campanha. E o que aconteceria nesse caso? Teria segundo turno, porque o Tarcísio não conseguiria ter 50%. Na verdade, aqui, nessa conta aqui, ó, ele teria 50%, tá? Mais de 50% no primeiro turno, porque 38% aqui, se você somar 26 mais 5 dá 31, com mais 5 dá 36. 36 ainda é menor do que 38, né? Não sei se tem outros candidatos aqui. Não tem outros candidatos aqui, só tem esses 4 mesmo. Então, do jeito que está aqui, já resolveria no primeiro turno, né? Mas ainda havia expectativa de que, né, de repente, ia para o segundo turno, tá ali bem no sufoco ali. Agora, com a desistência desses dois aqui, ainda mais sabendo que os votos deles muito provavelmente irão para o Tarcísio vai ganhar com muita folga do Haddad lá em São Paulo, tá? Então, isso é uma coisa positiva. Para o Tarcísio, não tenha dúvida. Para a direita, não tenha dúvida. Eu falo sempre para vocês, eu não entendo. Tem um pessoal aí que é da direita, que gosta do Flávio Bolsonaro, mas torce contra o Tarcísio. Eu não consigo entender esse pessoal. Mas, enfim, o Tarcísio é um nome excelente. É ótimo que ele ganhe para o governo de São Paulo. Eu acho que ele tem muita chance no futuro, até para o governo federal. Mas, enfim, o ponto é, o Tarcísio já estava perto de ganhar no primeiro turno com essa turma toda aqui. Agora, com esses dois aqui desistindo, o mais provável é que ele ganhe no primeiro turno mesmo, né? Aqui, ó, desistência de Paulo Serra e Kataguiri desenham eleição inédita em São Paulo com apenas Tarcísio e Haddad, que pode ser resolvido no primeiro turno. Se forem só os dois, vai ser resolvido no primeiro turno, não tá? A desistência de Paulo Serra do PSDB, aliás, que coisa feia, né? O PSDB acabou em São Paulo, né? Impressionante. Na disputa pelo governo de São Paulo em outubro, pode gerar uma disputa inédita no estado com apenas 2 candidatos entre partidos que têm representação na Câmara dos Deputados, segundo especialistas ouvidos pelo G1, né? É lógico, deve ter alguns outros daqueles candidatos minúsculos lá no estado, mas vai fazer pouca diferença, né?
Salvo os partidos nanicos, nenhuma outra sigla grande, fora o PT e republicanos, deve lançar candidato ao governo paulista. Com isso, os cientistas políticos afirmam que é muito provável que a eleição de São Paulo seja definida no primeiro turno, né? Desde 1982, com a retomada do voto direto para governador, quando Franco Montoro foi eleito, a gente sempre teve pelo menos 3 ou 4 candidatos realmente competitivos. Essa polarização estadual é inédita e traz um risco de nacionalização do debate que pode deixar os problemas de São Paulo de fora das discussões eleitorais do Estado, diz o cientista político fulano de tal, que deve ser petista. Os petistas estão detestando esse negócio. O cara está reclamando aqui, ele está dizendo que está reclamando por causa da polarização e não sei o que lá, mas na verdade o problema que ele tem é o fato de não ter segundo turno em São Paulo, né? A tendência é que a eleição do Estado de São Paulo seja decidida no primeiro turno, pois não há uma terceira opção visível para o eleitor nesse momento. Kim e Paulo Serra juntos chegavam a cerca de 10% das intenções de votos, percentual insuficiente para torná-los competitivos, mas o bastante para provocar um segundo turno se a eleição for muito acirrada, disse o professor fulano de tal, né, que também é um esquerdista, né? Ou seja, o ponto todo é esse, né? Com essa história agora, deve todo mundo votar no Tarcísio e o Haddad não tem chance de chegar perto do Tarcísio, deve perder no primeiro turno. Quem está preocupado com isso? Quem está preocupado com isso é a esquerda, aqui, ó. Chance de Lula ficar sem palanque pressiona Haddad, e Tarcísio pode ampliar a coligação. O Tarcísio já convidou o pessoal do PSDB, eu acho que é uma boa alternativa, eu falo para vocês, eu não gosto do PSDB, mas eu entendo que para eleição tem que fazer coligação mesmo, tem que juntar, quanto mais atrair, melhor. E é uma oportunidade boa para o Tarcísio nessa história, né? E aí tende a isolar ainda mais o PT. E olha o dilema do PT, tá? Porque como é que o PT pode fazer agora para provocar um segundo turno em São Paulo? A única alternativa que eles têm é lançar um outro candidato competitivo da esquerda em São Paulo. Ele pode lançar, por exemplo, o Márcio França, do PSB. Ele pode lançar, por exemplo, o Geraldo Alckmin, do PSB. Mas repara, ele vai botar mais um candidato mais à esquerda. Ele vai tirar mais votos do Haddad do que vai tirar votos do Tarcísio. E ainda vai queimar mais um nome, né? Porque quem concorrer ao governo de São Paulo sabe que vai perder. Esse é o dilema, inclusive, do Haddad, né? O Haddad sabe que vai perder essa eleição. Ele está disputando em São Paulo apenas para criar um palanque para o Lula lá, para o Lula ter um palanque para fazer discurso lá em São Paulo, né? Aqui, ó, o PT planeja ex-ministro como palanque do presidente até o fim da eleição, ou seja, tinha que chegar no segundo turno. E como o pessoal de lá desistiu, vai ser decidido no primeiro turno, não vai ter palanque para o Lula no segundo turno, né? Tá aqui, ó. Com as resistências de Paulo Serra e Kim Kataguiri de disputar o governo de São Paulo e a forte possibilidade da eleição estadual ser decidida no primeiro turno, elevou a atenção do PT paulista e da campanha do Lula. O presidente não cogita ficar sem palanque no maior colégio eleitoral do país em um eventual segundo turno da eleição nacional e pediu ao partido uma estratégia para evitar que isso aconteça. Conversa com Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri adora o PT, o pessoal do Missão adora o PT, ama de paixão o PT. Eu tenho certeza que ele pode se sacrificar por isso, né? O planejamento eleitoral traçado pelos petistas e seus aliados até agora para São Paulo pressupõe que Lula tenha um defensor de primeira linha até o final da campanha do Estado. Eles sabem que o Haddad vai perder, mas eles queriam perder no segundo turno, não querem perder no primeiro turno, né? Encarado por ele como missão, até mesmo sacrifício em nome da causa maior, a reeleição do presidente. É um sacrifício, o Haddad sabe que vai perder a eleição. E aí, o que o Lula pode fazer? Se ele botar mais candidatos de esquerda, esses candidatos de esquerda vão perder também e não vão chegar a lugar nenhum. Agora, como é que o Lula convence o pessoal da direita a disputar a eleição contra o Tarcísio, né? É complicado. Por que o Kim Kataguiri e o Paulo Serra desistiram? Ambos fizeram as contas e chegaram à conclusão de que a melhor alternativa seria justamente eles concorrerem a deputado federal, porque eles têm garantido a eleição, né? O Kim Kataguiri muito provavelmente se reelegeria, o Paulo Serra também. Então, ou seja, se eles fossem para o governo de São Paulo, iriam perder a eleição com certeza, iam ficar sem nada. A próxima eleição é só em 2028, né? Então, eles ficariam sem nada. Então, ou seja, essa foi a estratégia deles. Saíram para disputar para deputado federal. Eu acho que é razoável, é bastante adequado isso daí. O ponto do PT é esse, né? Ou seja, eles queriam que fosse para o segundo turno para isso. E aí o que acontece, né? Você pode entender até que, bom, mas vai prejudicar os dois lados, porque também o Flávio Bolsonaro vai ficar sem palanque em São Paulo, né? Mas não é bem assim, porque como eu falei para vocês, bom, tem duas coisas, né? Primeiro que o governador é o Tarcísio hoje, então continua tendo esta ajuda para o Flávio Bolsonaro lá, né? Tanto o governador quanto o prefeito de São Paulo são apoiados pelo Flávio Bolsonaro, então eles devem continuar apoiando o Flávio no segundo turno. Mas mais do que isso,
O eleitor de direita é o eleitor que se interessa mais por política, que não precisa ser levado a votar. A esquerda é o pessoal que precisa convencer a votar. Eu já falei para vocês que você tem mais ou menos esse grupo, né? Tem um pessoal que interessa para a direita, interessa para a esquerda. A esquerda tem também algumas pessoas que são muito interessadas, que vão votar de qualquer jeito, que não precisa de incentivo nenhum, né? Mas a verdade é a seguinte, existe um grupo de pessoas aqui no meio do caminho, que são aquelas pessoas que não estão interessadas em política, tá? E às vezes eu fico com a impressão que elas é que estão certas, na verdade, a gente fica perdendo nosso tempo aqui interessando em política, e elas que estão certas no final das contas. O negócio é assistir Big Brother mesmo, não sei o que lá. Enfim, mas essas pessoas você tem que incentivá-las a irem. Tem que ir lá chamar, tem que chamar o cabo eleitoral, tem que pagar o cara da igreja, pagar o líder comunitário para ir lá na casa da pessoa. Vamos lá, fulano, vamos votar, é importante, não sei o que lá. E para você ter essa estrutura montada, para o presidente montar essa estrutura é muito complicado. Tipicamente o presidente usa a estrutura do candidato a governador, do candidato a senador, dos deputados daquele estado, né? Os deputados só tem no primeiro turno, né? E no segundo turno poderia ter o governador. Mas agora em São Paulo, que é o maior estado da federação em termos de eleitorado, né? É o principal colégio eleitoral do Brasil, o Lula vai ficar sem palanque, sem nada, né? E aí isso afeta mais a esquerda do que a direita. A maior parte do pessoal que ainda vota no Lula, que ainda vota na esquerda, é o pessoal desinteressado. O pessoal que está prestando atenção no que está acontecendo, evidentemente não vai fazer o L de novo, né? Então isso é uma boa notícia, tá? Parabéns aí ao pessoal por ter desistido antes, né? E eu fico me perguntando se isso aqui não dá uma dica também para a forma geral da eleição, né? Poxa, quem sabe se o pessoal, se o Zema, o Caiado, o pessoal todo desistir também antes do segundo turno, né? Já não resolve essa parada no primeiro turno, com o Flávio ganhando já no primeiro turno, né? Eu não sei, talvez fosse uma boa alternativa, né? Porque o problema que você tem hoje, tanto na eleição federal quanto nas eleições estaduais, é a esquerda tá sozinha, é só o Lula. A direita está quebrada, tem o Caiado, tem o Zema, coisa e tal. De repente, se esse pessoal desistisse, unia a direita também já no primeiro turno, já liquidava essa fatura no primeiro turno, ia ser uma coisa positiva, não sei não. Enfim, vamos ver como é que vai ser a eleição. E o PSDB jogou a toalha, a eleição de São Paulo vai ser decidida no primeiro turno, né? Desistiram mesmo e vão provavelmente apoiar o Tarcísio, isso é uma boa notícia. E também o Tarcísio está fazendo um trabalho junto com o Nunes para diminuir a rejeição a ele na capital, né? O estado de São Paulo é muito de direita, mas a capital de São Paulo, eu vou te falar uma coisa, é uma tristeza. O pessoal lá, sei lá, nasceu, bateu com a cabeça no chão, né, fica falando orra meu, torcendo pro Corinthians, essas coisas assim absurdas, e votando na esquerda, né? Então, mas tem salvação, tá? Com o Nunes eu tenho certeza que ele vai conseguir melhorar lá. E o bom do Tarcísio melhorando em São Paulo é que melhora pro Flávio Bolsonaro também, com certeza. Ou seja, uma boa notícia pra gente, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.